A sociedade deveria ter esses elementos que convidam o ser humano a se humanizar. Mas cada vez mais os convites que são despejados sobre a humanidade seja materialista. Tenha lucro, tenha ganhos só para você. Existe um grau saudável de competição ou toda a competição ela é prejudicial? Eu acredito que existe um grau saudável de competição quando você compete com você mesmo ontem. Ou seja, hoje eu quero ser um ser humano melhor do que eu era ontem. Aí sim, porque isso te dá um impulso para estar em movimento. Você não fica estagnado, você não se congela numa posição. Agora, a partir do momento que você começa a concorrer com o que está ao seu lado, isso não para nunca. E é um nível de ansiedade que não vai deixar nenhum dos dois felizes. Mas competir consigo mesmo, no sentido de que hoje eu quero empurrar as minhas trincheiras um pouco adiante do que estavam ontem. Quando terminar esse ano, eu quero ser um ser humano um pouquinho melhor do que esse que atravessou o Réveillon de 2024. Ou seja, eu quero ter deslocamentos. Aí eu acho que ela é pertinente. Fora isso, ela vai tirar o foco de fazer as coisas com qualidade e bem para projetar o seu nome da melhor maneira possível. As coisas se tornam secundárias. A qualidade daquilo que você faz, do serviço que você presta, é secundário em relação à projeção do seu nome. Ou seja, o primeiro lugar é a qualquer preço. É a qualquer preço, ainda que seja com uma série de tramóias e não necessariamente com ganho qualitativo. Existe um modelo de pensamento na nossa sociedade, no nosso momento histórico, acredito que mais no Ocidente do que no Oriente, que é a ideia de que ou você está comigo ou está contra mim. A diferença não é para ser integrada, é para ser eliminada. A ideia da integração, que é uma ideia orgânica, ou seja, o outro vem com uma visão totalmente diferente da minha, eu aprendo com ele aprende comigo e fazemos tese, antítese, síntese. Saímos os dois maiores. Isso ainda não é uma visão que, digamos assim, é a visão modelo dentro da sociedade. Tudo aquilo que me incomoda é para ser excluído e não integrado. E esse modelo pesa em todos os níveis, todo mundo pensa assim, ou seja, há uma certa dose de sentir-se dono da verdade e uma falta de ânimo de aprendiz, de querer entender o mistério que é o outro, porque se chegar alguém com um pensamento totalmente diferente do meu, certamente eu tenho muito que aprender ali, porque são coisas que estão dentro de um outro universo que eu nunca nem toquei, não penetrei, mas não existe muito isso de querer buscar a verdade, ter ânimo de aprendiz e saber que não a tem. Isso também tem muito a ver com a nossa sociedade materialista. As pessoas hoje, se você diz a verdade está aqui, elas muitas vezes preferem a sua versão, porque projeta socialmente a elas, do que a verdade. Não tem muito amor à verdade. Ou seja, ainda que o outro possa, como possibilidade, trazer alguma coisa que talvez fosse melhor do que aquilo que eu estou levando, o outro teria um crédito maior do que eu. Então, eu prefiro a minha versão do que a verdade. Ou seja, vocês percebem que tem um monte de valores que estão por trás disso, que são valores culturais muito profundos. Nós não trabalhamos com uma ideia de que, no final das contas, cabemos todos e, portanto, tudo vai ter que ser integrado. Não, nós temos uma visão de eliminação. E, ao mesmo tempo, temos essa síndrome viciosa de achar que somos donos de alguma verdade e que, portanto, o que vem de diferente é inimigo. Isso está na esfera social, na esfera política, em todos os campos. No esporte. Existe esse tribalismo de eu preciso ter uma torcida? É, uma coisa interessante também, uma outra força muito grande dentro da sociedade, que é uma força de fragmentação. Recordo que uma vez em Brasília, nós de Nova Acrópole, fizemos uma festa folclórica e convidamos um grupo de capoeira. Ah, que legal. E esse grupo de capoeira quase foi agredido, porque naquela parte da cidade, que era a Asa Norte, tinha um outro grupo de capoeira que não permitia que ninguém se apresentasse ali que não fosse ele. Ou seja, até para você fazer uma demonstração de capoeira, você consegue atrito. Ou seja, qualquer coisa, as coisas vão se esfarelando, se dividindo. Se você pega uma dessas pessoas que pediu a cabeça de alguém, e exclui, esse alguém, ela teve uma força de separatividade que foi vitoriosa. Daqui a pouco essa força vai continuar atuando.
E daqui a pouco exclui mais gente. Daqui a pouco essa célula começa a excluir uma outra. E se você deixa isso continuar, vai terminar numa pulverização onde você só vai ter um ser humano. Nós temos essa força de pulverização dentro da sociedade. E às vezes uma coisa que, como você falou, começou como uma diversão, entretenimento. 2 grupos, talvez familiares, talvez até da mesma família, não é? Que faziam ali um entretenimento, uma brincadeira, e no final vitoriosos são todos, começa a haver uma necessidade de eliminar o outro e não incluir. Eliminar, tirar. A força de divisão, à medida que ela vence, ela vai esfarelando e produzindo unidades cada vez menores. Cada vez que algo divide, dentro das 2 células que foram divididas, daqui a pouco vai se dividir de novo, e de novo, e de novo, e de novo, até que você esfacela tudo. Estamos ficando menos humanos, talvez? Está faltando uma empatia com o outro? O que é ser humano, para os nossos critérios atuais? Ninguém para pensar que a humanidade reúne algumas condições. Como, por exemplo, você ser um médico, reúne certas condições. Domínio de determinados elementos da saúde, de saber como lidar com ela. Qualquer profissional reúne determinadas exigências, determinados padrões. O que é um ser humano? Não existe essa definição. Se nós tomarmos um ser que tem apenas a sobrevivência confortável, segura e prazerosa como finalidade de vida, bom, isso não é uma coisa exclusiva da humanidade. Um animal também quer sobreviver da maneira mais confortável possível. O que é que realmente atravessa o umbral da humanidade e nos torna humanos? Eu não sei se vocês já ouviram falar de um experimento, não é da geração de vocês, mas a minha geração conheceu muito, ouviu falar disso, que foi uma macaquinha na década de 60, o Washoe. Já ouviram falar? Não. Washoe, ela era uma chimpanzé que foi adotada por um casal de psicólogos, Roger Fultz e a esposa, e ela foi adotada um bebezinho. Existe isso na internet, vocês encontram fácil. E eles, na presença dela, só se comunicavam com código de surdo-mudo norte-americano. De tal maneira que, a uma certa idade, a Washoe aprendeu a usar esse código, falava algumas palavras, algumas frasezinhas bem toscas, né, juntando palavras, e, inclusive, quando ela chegou a ter um filhote, ela chegou a passar algumas dessas coisas para o seu filhote. Agora, do que falava o Washoe? O Washoe falava comida, descanso, passeio, carinho. Você percebe que ela falava basicamente das coisas que nós também falamos? Comida, conforto, passeio, diversão. Tá? As coisas que falamos. Mas nós dizemos eu quero ir a um restaurante. E ela dizia comida. Bom, é um macaco com uma riqueza sintática maior, né? Ou seja, uma sintaxe mais complexa. Mas é a mesma ideia, o mesmo conteúdo. A Washoe nunca chegaria para você e diria Washoe justiça, Washoe fraternidade, Washoe amor. Não falaria. Esse é um limite de conceitos, de necessidades que ela não tinha. Esse é o limite dela. Ela não trabalha com metafísica, ela não trabalha com valores. Agora, o ser humano que poderia trabalhar também muitas vezes não passa desse limite. Também não para pensar o que é a justiça. A justiça é o que me beneficia em cada contexto. O que seria verdade, o que seria fraternidade? Não. Simplesmente aquilo que me beneficia em cada contexto. É a vontade, a verdade, o amor. Tá? Então, existe um umbral a partir do qual nós podemos considerar. É um ser humano. Alimenta-se de coisas metafísicas, deslumbra-se diante da beleza, tem um sentido de sacralização da vida, ama valores, virtudes, ama sabedoria, todo um conjunto de especulações, todo um mundo que só a consciência humana é capaz de atingir, portanto que nos diferencia. Nenhum animal entra nessa seara. Agora, quando um ser humano também não entra, significa que ele tem o potencial humano ainda não desenvolvido. Está meramente usando seus recursos racionais para potencializar aquilo que um animal também quer. Ele simplesmente vai ter em maior quantidade e qualidade, mas o mesmo. Exatamente o mesmo. Quando ele começa a buscar algo um pouquinho mais sutil, um pouco mais humanista realmente, aí você pode dizer, a partir daqui começou a esfera humana. Agora, nós não somos nem educados para buscar essas coisas. Somos educados para buscar sucesso material dentro da sociedade. Somos formados tecnicamente para produzir, gerar resultados materiais. Nada mais. Quando você chega para a criança e pergunta o que você vai ser quando crescer, você não está perguntando o que ela vai ser, você está perguntando o que ela vai fazer. Vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai ganhar tanto de dinheiro, é isso que você está perguntando. O que ela vai ser? Ela vai ser justa? Ela vai ser uma pessoa boa?
Ela vai ser uma pessoa generosa? Isso ninguém está preocupado em perguntar ou formá-lo para ser. Ou seja, esse não é o top de linha da sociedade. Isso não é o ponto para onde se direcionam os seres humanos no processo de educação. Então, nós ficamos meio perdidos. O que é? O que se espera de mim? O que é um ser humano? E, às vezes, temos essa inquietude, essa necessidade de descoberta, mas não há nenhum indicador do lado de fora que nos ajude a ver algo que faça sentido, a trazer isso à tona, a ter o parto, né, da mulher que estava grávida lá. Né? Ou seja, uma ajuda, uma mulher que está grávida, necessariamente ela vai dar à luz, mas uma ajuda numa parteira do lado de fora faz uma grande diferença. Né? A sociedade deveria ter esses elementos que convidam o ser humano a se humanizar. Mas cada vez mais os convites que são despejados sobre a humanidade seja materialista. Tenha lucro, tenha ganhos só para você. Se você tem de um lado uma lógica capitalista, do outro lado uma lógica socialista, aqui você tem o patrimônio reunido na mão de pessoas, aqui o patrimônio distribuído dentro de um grupo. Ambos estão pensando em quê? Patrimônio. Exato. Tem alguém falando de valores aí? Sim. Não tem. Então continua sendo materialista do mesmo jeito. Ninguém está pensando em ser justo, ninguém está pensando em... Como diz lá a tradição bíblica, que tudo mais será dado por acréscimo, porque se você é justo, é lógico que você terá uma distribuição de recursos que contemporize a necessidade do outro, que você não deixará ninguém passar fome do seu lado. Claro. Isso é um fruto, é um produto, não é uma causa, é uma consequência dos valores, entende? Lembra da frase bíblica, buscar seu reino em primeiro lugar e tudo mais será acrescentado. Ou seja, se eu sou justo, se eu sou fraterno, eu sou uma pessoa que, por consequência, vou pensar nas necessidades do outro, no bem do outro, mas tudo parte de cima para baixo e não o contrário. Porque senão é uma mera imposição que não vai dar certo. É complexo. É provável que essa casa que a gente ergue com esse material tenha que desmoronar completamente para que a gente comece a procurar outra coisa. Porque enquanto essa casa estiver de pé, a gente acha que dá para dar uma reformadinha. Talvez quando ela desmoronar completamente pelo caos que a gente produziu, comece-se a pensar em outra coisa. Se sobrevivermos, né? Também, né? Se sobrevivermos, ainda existe isso. O risco é sempre presente. Você acredita nisso, essa questão humana, da evolução, ela é intrínseca ao que a gente está fazendo também ou não? Acredito que nós temos uma necessidade dentro de nós de deixar determinados caminhos para trás, ou seja, ter construído algumas rotas, ou seja, ter realizações. Nós necessitamos da sensação de que estamos crescendo. Né? E viemos aqui para isso, para construir a nós mesmos como seres humanos. Eu só não acredito que uma pessoa possa ter prosperidade fora sem ter prosperidade dentro. Não superei nenhum defeito, não colhi nenhuma aresta, mas fui próspero do lado de fora. À custa de quê? Qual foi o preço que foi pago? Tá? E aí eu acho muito discutível. Acho que tem que haver uma relação de paridade. Eu sou uma pessoa que prosperei na minha busca da condição humana. E, logicamente, posso ter prosperado em muitas coisas à minha volta. E essas coisas estão bem construídas, são humanamente sólidas. Porque a prosperidade construída em cima de valores animalescos, da agressividade, do egoísmo, é um castelo de cartas, evidentemente, desses que caem o tempo todo. Tá? Então, eu acho justo que o ser humano busque um aperfeiçoamento, com certeza, em tudo o que ele faça. Como eu falei para você, um idealista deve trabalhar melhor do que um materialista. Ele busca o aperfeiçoamento em tudo aquilo que ele faz, busca o seu melhor. Tá? Isso é natural da condição humana, com certeza. Senão vem a sensação, duas das sensações mais difíceis que a gente encara, que é a sensação do fracasso e da mediocridade. Dolorosas, né? Doem fundo em nós. Sensação de sermos fracassados, de sermos medíocres. Sobretudo porque não conseguimos crescer nada como seres humanos. Isso é uma dor insuportável, que às vezes o homem tenta compensar do lado de fora. Qual que é o papel dos educadores do consumo nessa sociedade que a gente vive hoje? Olha, o consumo está muito diretamente ligado, segundo uma visão filosófica, a um vácuo que você não consegue preencher no lugar certo. Você compensa externamente aquilo que você não tem dentro. É uma rota de fuga. É um dos muitos vícios que a gente cultiva para sentir um certo preenchimento por um vazio existencial terrível que a gente sente. Imagine, uma vez eu li uma reportagem que dizia, eles tinham feito uma estatística em vários pontos do globo para que essas famílias de diferentes culturas dissessem o que era um padrão de felicidade para elas. E a grande maioria dessas famílias, dessa amostragem que foi selecionada, disseram que a felicidade para eles seria um padrão de consumo equivalente ao de um cidadão norte-americano mediano. Agora você imagine
Se você coloca 8 bilhões de seres humanos consumindo como um cidadão norte-americano mediano, você não tem planeta para uma década. Tá? Então, evidentemente, esse tipo de demanda foi feita para ser frustrada. E nessa frustração por você não conseguir viver aquilo que você gostaria, entra uma série de rotas de fuga. Rota de fuga de vícios, rota de fuga de alienação por distrativos, por jogos, seja lá o que for. E o consumismo também é uma rota de fuga. Tá? Ou seja, já vi pessoas que fazem terapias que ouvem dizer para elas: quando você estiver muito infeliz, muito ingrato, saia e compre alguma coisa para você, presenteie-se. Eu conheci uma pessoa que o terapeuta tinha dado a ela esse conselho: se estiver muito angustiado, saia e presenteie-se, compre alguma coisa. Ou seja, existe um vácuo que as pessoas não sabem como preencher. Logicamente vão procurar fora aquilo que não tem dentro. É interessante porque o mecanismo psicológico, quando aquilo deixou de ser algo que está na loja e passou a estar na minha casa, já não tem mais valor nenhum. Não é a coisa em si, é o ato de comprar. Como se isso empoderasse de alguma maneira, desse a ele um estímulo, uma curiosidade pelo novo. Ou seja, é uma rota de fuga. Agora, como é que eu vou fazer os seres humanos pararem de fugir? Só se eles tiverem dentro de si aquilo que estão buscando fora. Mas se tiverem um sentido de vida que esteja mais no campo dos valores, se estiverem fazendo algo que realmente aporte valor à sua vida, algo que lhe satisfaça como ser humano, aí começa a encontrar satisfação dentro e não precisa de tanta coisa fora. Às vezes as pessoas dizem: um dos mecanismos de alienação e de fuga são as redes sociais. Tá certo, porém, o ser humano, quando ele tem a necessidade de fugir, ele foge até com sinal de fumaça. Você tira esse meio, ele vai achar outro. O que nós teríamos que atuar sobre a causa e ver do que o ser humano está fugindo. Está fugindo de uma gratificação que esteja em outro plano, algo que o realize que esteja em outro plano, algum trabalho que ele perceba que agregou valor à vida, que está minimizando a dor das pessoas à volta dele, que está fazendo com que ele deixe sua marca no mundo. Se você vê uma pessoa que faz isso, inclusive é uma coisa interessante, que hoje é um dado que acontece no mundo, de médicos que recomendam a pessoas que estão com determinadas síndromes, determinadas doenças, trabalho voluntário como terapia. Sabiam que isso tem acontecido? Trabalho voluntário como terapia. Essas pessoas às vezes se realizam tanto fazendo isso que os sintomas de várias doenças revertem. E o médico identifica ali claramente falta de um sentido de vida que dê valor, que justifique a gente estar aqui. Então tem sido cada vez mais utilizado como terapia recomendada por médicos, trabalho voluntário. Tá? É uma das coisas que pode realmente gerar um preenchimento. Então, se você não tem aquilo que você necessita para ser feliz, vai inventar. E as rotas de fugas em geral não são boas. Quem fala bastante sobre isso, está na moda falar sobre ele, inclusive, é Zygmunt Bauman, né, com a sua modernidade líquida, que é exatamente o comportamento do jovem que vive na era da modernidade líquida. Não tem relacionamentos, tem contatos. Contatos onde um extrai prazer do outro momentaneamente, quando não há mais prazer, cada um para um lado. Não se mantém no mesmo local, na mesma cidade, no mesmo país, não cria vínculo com nada, nem no mesmo emprego, vai para tudo quanto é lugar do mundo. E importante para ele é ostentar uma imagem com produtos de grife, aparecendo em diferentes lugares do mundo, ou seja, o egocentrismo a extremos. Né? E, evidentemente, isso vai fazer com que o ser humano se torne cada vez mais inapto para a convivência, que é uma arte que quando você pratica já é difícil, sem praticar, impossível. Cada vez mais inapto para a curiosidade que você tem que ter sobre o mistério que o outro representa, para a tua capacidade de se unir por algo mais essencial, vai se tornando cada vez mais inapto para uma arte que é fundamental, porque o ser humano é um ser social. E cada vez mais voltado sobre os seus interesses egoístas, qualquer tipo de frustração, o suporte para frustrações é baixíssimo. Qualquer tipo de frustração, eu me afasto dessa pessoa, eu troco, eu excluo ela das minhas redes sociais e acabou. Eu só tenho aquilo que é agradável para mim, enquanto é agradável para mim. Evidentemente, é catastrófico do ponto de vista da convivência, da fraternidade, da formação orgânica de uma sociedade que trabalha para a humanidade como um todo, que seria o ideal.